Bom dia de novo a todos e a todas. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora do artigo 238 do Código Penal. E, na verdade, eu vou falar do artigo 238 e 239 juntos, porque eu acho que eles merecem essa interpretação conjunta, tá? O artigo 238 é a simulação de autoridade para casamento, ou seja, atribuir-se falsamente como autoridade para celebrar o casamento. Porque você não está feliz em saber, né, da tristeza da outra pessoa, você quer ajudar essa tristeza. Então você finge ser uma autoridade que possa realizar o casamento. Você está cometendo aí uma falsidade ideológica, mas uma falsidade ideológica específica, né, do artigo 238. Você finge ser a pessoa que pode casar, você finge ser o juiz de paz. Né? Você se atribui falsamente como quem pode realizar o casamento. É uma norma específica e especial do que é a falsidade ideológica, do que são aquelas fraudes lá da frente do Código Penal que vocês vão estudar depois. Perdão, é uma modalidade autônoma de uma usurpação de função pública, né, previsto no artigo 328 do Código Penal. É um crime subsidiário, porque a pena só vai acontecer se isso não constituir um fato mais grave, então se não houver um crime mais grave acontecendo por trás disso tudo. Se, por exemplo, for para oferir algum tipo de vantagem econômica, eu vou aplicar lá, talvez, a pena do artigo 328, parágrafo único, que é mais grave. Então, né, só vai acontecer de forma subsidiária esse tipo penal. Protejo aqui ainda a ordem jurídica do casamento, como bem jurídico, né, regular a formação de família legítima e etc. Sujeito ativo e passivo pode ser qualquer pessoa, enquanto que o sujeito passivo sempre é o Estado, em primeiro lugar, e depois os cônjuges de boa-fé, as pessoas que estão sendo enganadas, né? É possível participação, admite o partícipe, etc. Exemplo, a pessoa que consegue a participação de um falso juiz de paz, né? A pessoa que contrata esse falso juiz de paz seria um partícipe do crime. Elemento objetivo do tipo exige, então, que o agente se atribua falsamente a autoridade para celebração de casamento, então o elemento... A ideia aqui é no sentido de que eu finjo ser a autoridade, eu me atribuo, eu me intitulo como a autoridade que poderia fazer esse casamento, o juiz de paz, mas na verdade não sou. Isso aqui, esse elemento, ele tem um elemento normativo, né? É aquele que convém ser chamado de crime anormal, mas tem um elemento normativo. Porque ele contém na sua descrição o elemento normativo consubstanciado na expressão falsamente, que significa fingidamente, né? Dissimuladamente. Então é necessário que essa pessoa tenha falsamente dissimulado a intenção de se apresentar como um juiz de paz, né? Para que seja verificada a tipicidade. Existe essa intenção específica, né, de querer enganar os outros. É um crime formal, então, para sua consumação não é necessário o pseudo-casamento se realize, né? O casamento que não pode acontecer nunca, porque você não era autoridade para isso. Então, não é necessário que se termine essa prática desse ato. Basta que eu me intitule falsamente, que eu me atribua falsamente como autoridade apta à celebração. Nesse momento eu falo assim, olha, eu sou autoridade, eu posso fazer esse casamento, etc. Nesse momento o crime já está consumado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de atribuição falsa, né, de autoridade para casamento. E se é um crime formal, ele vai se consumar com a prática do agente, né, de ter falado que eu faço parte daquela função pública, de ter me indicado como juiz de paz, de ter me indicado como autoridade para o casamento. E a tentativa, a doutrina entende como possível, mas é de difícil ocorrência, né? Porque ou eu falo que eu sou e me atribuo falsamente como autoridade, ou eu não faço isso. Se eu conseguir fracionar essa ideia, por exemplo, eu vou mandar um e-mail falando que eu sou essa autoridade para o casamento, e o e-mail nunca chega na vítima. Aí poderia ser uma tentativa, mas veja, muito difícil a prova dessa tentativa, é muito difícil demonstrar que isso aconteceu. Então, a tentativa é juridicamente, doutrinariamente possível, mas quase impossível de ser realizada. Então a gente volta a falar, ela é possível, a tentativa, mas pouco provável. Provavelmente não vai acontecer. Mas é possível nessa hipótese laboratório criada aí. A ação penal é pública e incondicionada, e trata-se aqui de um crime de menor potencial ofensivo, que se aplica às regras do juizado especial criminal, cuja pena é de detenção de 1 a 3 anos aí, né, se o fato não constitui um crime mais grave. Então isso é, aqui, a hipótese nossa do artigo 238 do Código Penal. E, em consequência, nós temos o artigo 239, que é aquela pessoa que simula o casamento para enganar outra pessoa. Aqui, eu me atribuo falsamente como alguém que pode realizar o casamento. Aqui,
eu simulo o casamento para enganar outra pessoa. Então eu, o nubente, ou eu, qualquer pessoa que seja, simula a existência de um casamento para enganar outra pessoa. Geralmente eu simulo o casamento para enganar os nubentes e contrato alguém para se atribuir falsamente como autoridade. Veja, então aqui eu não sou a autoridade, mas simulo a existência do casamento, simulo que aquele ato ali é válido, é justo. Pena de detenção de 1 a 3 anos, se também o fato não constitui elemento mais grave, né? Também é um crime subsidiário. Nesta hipótese aqui do artigo 239 do Código Penal, eu ainda me preocupo também, né, com a regular organização da família, organização regular da família, proteção da ordem jurídica matrimonial. Me preocupo com tudo isso. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, quem que vai simular isso? Pode ser um dos nubentes que está simulando, ou ambos. Pode ser o oficial do registro público, as testemunhas, etc. Todo mundo que está simulando responde por esse crime. E sujeito passivo é a pessoa que foi enganada com a prática desse delito. Então, se eu estou simulando, é para enganar alguém. Pode ser um dos nubentes que eu estou tentando enganar, ou pode ser outra pessoa, uma testemunha, uma outra pessoa qualquer. Né? Então, assim, a vítima é o Estado em primeiro momento, mas a pessoa que também foi iludida. Os pais do noivo, por exemplo, estamos casando para enganar os pais do noivo, etc. Né? Essa simulação. E esse é o elemento objetivo do tipo simular, né? O fingir, o representar. A ação tem que ser praticada mediante o engano de outra pessoa. Se ela não é realizada, essa simulação do casamento, para enganar alguém, não tem crime. Exemplo, quadrilha. A gente vai fazer quadrilha em junho lá, né, pular fogueira e etc. Existe um casamento que está sendo simulado ali. Mas aquilo ali não tem intenção de enganar ninguém. É uma brincadeira, tem um ânimo jocande, né, uma intenção de brincar. Isso não é crime. Aqui eu preciso tentar enganar alguém. Alguém tem que estar sendo enganado dessa conduta. É um caso porque o pai da noiva, da pseudo-noiva, né, ele falou que daria para nós um apartamento e uma casa na praia se nós casássemos ainda esse ano. Eu finjo um casamento para enganar ele. Veja, aí eu tenho aqui a simulação de casamento. Então, essa simulação, esse engano tem que ser ou do outro contraente, né, ou pessoa que era necessário com o consentimento, o pai dos nubentes, etc. Mas essa cerimônia simulada não pode ser realizada, pessoal, perante uma autoridade competente para a celebração do matrimônio. Ela tem que ser havida uma falsa atribuição de autoridade. Então ela é aplicada junto com o artigo anterior. Tem que existir alguém falsamente autorizado, falsamente se intitulado como autoridade apta ao casamento. Não precisa ser necessariamente quem simulou. Pode ser outra pessoa, claramente. Né? Mas tem que ser interpretado conjuntamente. Tem que haver uma autoridade falsa. Não pode ser uma autoridade verdadeira. Se a autoridade era competente para a prática do ato, o casamento não é simulado, é verdadeiro. Então, não tem o crime. O elemento subjetivo é o dolo ainda, vontade livre e consciente de simular o casamento, mediante o engano de outra pessoa, quer enganar. O crime pode ser cometido por obtenção de algum tipo de vantagem. Né? E nesse caso, a gente pode pensar também em um outro tipo penal mais grave, um eventual estelionato também a ser aplicado, etc. E a consumação se dá com a efetiva simulação da cerimônia. Então não tem um momento específico, mas quando eu começo a simular a cerimônia, efetivamente foi consumado o crime. Admite-se a tentativa. Né? Quando a gente começa a cerimônia, pseudo-cerimônia, né? Eu digo pseudo-cerimônia porque ela é mentirosa. É iniciado e durante o curso ela é interrompida por circunstâncias alheias à vontade. Eu não consigo, então, demonstrar aquele ato final de falar sim. Aí é tentativa. Ainda, quando se consuma o casamento falso, é consumado, né? Ou seja, quando no casamento falso ocorre, essa simulação ocorre com o sim, com o ato final de declaração de casamento pela autoridade falsa, o crime foi consumado. Antes disso é tentativa. Depois de iniciada a cerimônia. É uma infração de menor potencial ofensivo, então vai também para o juizado. E é ação penal pública incondicionada. E na sequência aí o adultério que foi revogado. Então, trair não é mais crime, é um ato moralmente reprovável, mas não é crime. Desde 2005 nós não temos mais esta possibilidade de punição. Professor. Manda, Ferrarese. Me tira uma dúvida, por favor. Os elementos equiparados ao casamento, tipo escritura de convivência ou de... sofrem também, que se enquadraria aí? Como é que é? Eu não entendi, Nathanael. Não, eu lavo uma escritura de convivência que fala? Ah, união estável, você está falando. De união estável, perdão. Uma escritura de união estável. Porque nós estamos falando de casamento. Casamento é um ato formal, que tem todo um procedimento, um preparatório. Mas nós temos a figura da escritura, né?
de união estável. Ela não se enquadra nesse tipo, né? Olha, o STF, inclusive em dezembro de 2020, teve que se manifestar em relação a isso, né? E especificamente na bigamia. E o que ele decidiu para a bigamia foi no sentido de que a existência paralela de duas uniões, um casamento e uma bigamia, por exemplo, um casamento e uma união estável, né? Então existe um casamento, sou casado, e uma união estável sequencial, gera o crime de bigamia. Porque a união estável, embora não seja casamento, que é o descrito claramente pela norma penal, ele se equipara de alguma forma à constituição da sociedade conjugal. Né? Então o STF fez essa decisão e ele entendeu que a pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723 lá do Código Civil, impediria o reconhecimento de um novo vínculo no mesmo período. E, portanto, para fins previdenciários, ele fez essa análise especificamente, para fins da bigamia, isso, e infidelidade ao princípio da monogamia, etc., isso geraria o tipo penal em questão, isso geraria o crime. Tá? Então, pensando desta forma, a união estável, desde que precedida por um casamento, entraria nessas hipóteses dos crimes que nós estamos falando. Entraria nessas hipóteses. A questão que se debate é, e uma união estável mais uma união estável? Né? Então, uma primeira união estável seguida de uma nova união estável no mesmo período de constância. Parece que pela decisão do STF, no sentido de que a união estável gera os efeitos do casamento de constituição, né, de uma sociedade familiar, me parece que a punição também deveria vir nessa situação. Mas eu não posso te afirmar que existe um julgado do STF nesse sentido. Julgado foi, existe um casamento e depois uma união estável, não poderia acontecer. Mas me parece que se ele reconhece que a união estável tem efeitos para fins de casamento no segundo momento, também deve ter esses efeitos no primeiro momento. Né? Então, acho que sim, acho que a punição deveria acontecer nesse caso também. Embora deve haver na doutrina alguém que defenda que por um princípio da legalidade estrita não poderia, porque fala claramente em casamento e o direito civil faz a distinção entre casamento e união estável. Mas assim, ter um julgado que vai deixar isso claro pra gente, o mais próximo disso é esse do STF aí, que foi agora em dezembro do ano passado, né? Eu não lembro o número agora, mas eu sei que veio do Tribunal de Justiça do Sergipe, foi para o STF, teve que fazer essa decisão, mas eu não me recordo o número, mas o mais próximo disso seria esse julgado. Ou seja, para mim registrar uma união estável, eu teria que primeiro divorciar do casamento precedente. Isso. Para que tenha registro da união estável, primeiro você tem que ter o divórcio. Senão você entraria na hipótese da bigamia. Assim como nessa mesma onda, me parece que se você, para ter uma nova união estável, tem que primeiro dissolver a união estável anterior, né? Mas a segunda hipótese é o meu achismo com base na decisão do STF, não uma certeza jurídica com base em decisões fomentadas. E a união estável não reconhecida, não? Claro que não entraria, né? Olha, é um Veja debate bem, interessante também, porque a união estável não tem necessidade de é uma registro. coisa. Viver uma união estável é outra coisa. Eu acho que a união estável me parece que não tem necessidade do registro. Você pode viver em união estável sem nenhum tipo de documento, né? Igual você falou. Então me parece que se você vive em uma união estável, mesmo sendo casado, então tem uma família paralela, né, vivendo uma nova união estável, me parece que também gera bigamia. Porque o ato de reconhecimento da união estável é um ato declaratório. Não é um ato constitutivo. O que constitui a união estável não é a declaração. O que constitui a união estável, na grande verdade, é o fato de você estar convivendo lá naquelas condições, né? Que sei lá quais são da união estável do direito civil. Isso é a união estável. Então, você não precisa da declaração para que seja reconhecida. E se você não precisa de uma declaração por reconhecimento, então me parece que também não haveria por que não punir essa conduta, já que o STF entende que, havendo a declaração, teria que ser punido. Né? Me parece que entra a mesma hipótese. Que você está vivendo a união estável, você já está na irregularidade da constância do casamento. Né? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então encerro também aqui. Professor,
Assim,